Oi, pessoal. Vamos à nossa primeira aula sobre geometria analítica. A gente começa estudando o ponto. Aqui do lado esquerdo, eu coloquei 6 pontos para a gente plotar no gráfico. Eu quero que dessa aula vocês aprendam três coisas. A primeira, a colocar pontos de um plano cartesiano, a identificar quais são as coordenadas de um ponto que esteja no plano cartesiano e saibam também identificar em qual dos quadrantes esse ponto pertence ou se pertence a algum dos eixos. O ponto A que nós vamos colocar tem coordenadas de 2, 3. 2 para o x, 3 para o y. O ponto B tem coordenadas -1, 4. -1 para o x, 4 para o y. O ponto C tem coordenadas -3 para o x, -2 para o y. O ponto D tem coordenadas 4, -3, 4 para o x, -3 para o y. O ponto E, que está no eixo x, tem coordenadas 5, 0. O ponto F tem coordenadas 0, -4, e por isso ele está no eixo y. Relembrando, o ponto A está no primeiro quadrante, o ponto B no segundo quadrante, o ponto C no terceiro quadrante e o ponto D no quarto quadrante. Além disso, o ponto E está no eixo X e o ponto F está no eixo Y. Agora, eu vou apagar esses pontos e vou colocar alguns pontos aleatoriamente aqui no plano e eu quero que vocês daí, no cantinho de vocês, e à medida que eu for colocando, vocês me digam quais são as coordenadas desse ponto. Em seguida, eu vou dizer para vocês qual é a resposta correta. Vamos começar com esse ponto aqui do primeiro quadrante. Esse ponto G do primeiro quadrante. Quais são as coordenadas dele? 5 para o x, 4 para o y. Colocar mais um pontinho aqui. O ponto H. Qual é a coordenada x? -3. E a y? 4. Então, as coordenadas são -3, 4. Esse outro pontinho aqui, I, coordenada x, -2, coordenada y, -1. Um outro pontinho aqui, o ponto J, qual é a coordenada x? 5. A y, -2. O eixo x também é chamado o eixo das abscissas. E o eixo y é chamado o eixo das ordenadas. Então, às vezes, pode aparecer esses outros dois nomes para indicar a primeira e a segunda coordenada de um ponto. Por exemplo, esse ponto K tem abscissa 0 e ordenada -3. X igual a 0, y igual a -3. Um outro ponto aqui, o ponto L, tem abscissa 7 e ordenada 0. É o ponto 7, 0. O ponto G está no primeiro quadrante, o ponto H no segundo quadrante, o ponto I no terceiro quadrante, o ponto K está no eixo Y, o ponto J no quarto quadrante e o ponto L está no eixo X. Era isto que eu gostaria de apresentar para vocês nesse primeiro momento. Na próxima aula, iremos aprender como calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano.